Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vou te mostrar uma forma aqui de operar sabendo para onde o mercado realmente pode estar se desenvolvendo naquele dia e participando de movimentos para o lado certo do mercado. Então vamos entender sobre isso, acabei de pegar um trade, vou mostrar aí para vocês, foi agora há pouco, foi uma gravação que eu já fiz para vocês sobre esse trade, foi uma compra bem bacana, mostrei a gente pegando e conduzindo essa operação, fechando o trade. Vou colocar aí para vocês o vídeo, então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e bora evoluir nesse mercado que vai fazer muito sentido você entender sobre essa técnica para operar melhor daqui para frente. Vamos lá. Acabei de pegar uma operação aqui, vamos acompanhando ela comigo, vamos atualizando. É um cenário interessante e vamos visualizando aqui comigo. Isso aí, pessoal, o mercado vem tentando caminhar aqui, a gente vai observando, vamos levando ali essa configuração. O mercado veio desenvolvendo a movimentação, então a gente fechou aquele trade lá em cima, tá vendo que foi essa movimentação. É isso aí, pessoal. Vocês viram ali a operação acontecendo. Esse movimento foi exatamente aqui na construção desse contexto que a gente vai entender. E o mercado, antes de desenvolver aquele movimento legal, ele estava andando de forma lateral. E a lateralidade nos trouxe toda a informação e nos traz, normalmente, todo o direcional que o mercado pode estar se desenvolvendo depois. Isso faz muita diferença. Você entender as causas para prever o efeito. Então, causas são movimentos laterais, o efeito são os movimentos de tendência gerados por meio dessas causas, por meio dos movimentos laterais. Então, toda tendência de alta ela é definida, muitas das vezes, por meio de uma lateralidade que ocorreu anteriormente. Ou então, uma tendência de baixa é definida por meio de uma lateralidade que previamente se desenvolveu para depois nascer essa tendência. Então, esse é um ponto muito importante aqui para a gente estar entendendo sobre os movimentos. Então, aqui a gente vê uma lateralidade dessa. Isso aqui é uma estrutura de acumulação de Wyckoff, tá? O mercado ele anda de forma lateral e a maneira certa de marcar a lateralidade é desse jeito aqui. Ó. Tá vendo? Percebe que no início da lateralidade o mercado fez um choque, que é esse movimento. 1, 2, 3 e bum! Puxou forte para cima, quebrando o topo. Normalmente, quando inicia dessa forma, fazendo esse movimento com essa força de demanda, já tem uma característica de acumulação muito maior. A acumulação é uma estrutura que vai gerar tendência de alta depois. E aí a gente marca sempre no fundo e no topo dessa puxada forte, boa para cima, que o mercado fez, tá vendo? Que veio quebrando o topo. Então, é ali o lugar de marcar. Então aqui a gente já vai ter um cenário onde você consegue perceber que o mercado está rompendo a parte de cima da estrutura algumas vezes, tá vendo? Então ele fica rompendo a resistência da estrutura. Isso é característica de pressão de demanda e fraqueza de oferta na estrutura lateral. Você consegue perceber que o mercado ele vem nivelando fundos dentro da estrutura. Fundos nivelados dentro da estrutura mostra também pressão de demanda por conta da dificuldade do mercado encostar aqui embaixo, que é o suporte. Então ele não consegue vir aqui embaixo, fica um vão aqui, ó, tá vendo? Na estrutura lateral. Então isso aqui é característica de novo, pressão de demanda, fraqueza de oferta. Ele fica muito mais em cima do que embaixo. Isso aqui vai gerar direcional de alta muito provavelmente. E aí olha o que o mercado faz, né? Olha que interessante o que ele veio desenvolvendo. Porque ele abre, olha só a força de oferta que vem desenvolvendo. Isso aqui é uma manipulação. Tá? Esse movimento aqui é uma manipulação institucional, que é exatamente uma indução. Né? O mercado vem induzindo os traders a montarem posições de vendas aqui. Então a gente pode marcar isso daqui como uma indução ao erro. Olha isso, o mercado abre puxando extremamente forte para baixo, sendo que antes ele tinha construído todo um contexto aqui para nós que mostrava algo completamente diferente, que é a pressão de demanda. Então, aqui ele mostrou que estava ocorrendo grandes compras institucionais nessa região, por conta dessas características que a gente visualizou. E aqui ele está induzindo os traders para ir para o lado errado do movimento. Tá? Então, isso daqui é extremamente vantajoso para você entender os movimentos. Tende a entrar uma pressão de demanda forte aqui embaixo, porque a gente sabe que quando o mercado anda de forma lateral, e essa lateralidade tem essas características de acumulação institucional, que são essas que a gente falou, né? Fica furando aqui, fica muito mais em cima do que embaixo, cria fundos nivelados no início da estrutura, logo no início dela essa puxada agressiva para cima. Isso tudo está entregando que tem pressão de demanda aqui. Então, aqui embaixo enche de liquidez. O que é liquidez embaixo? É uma região que pode entrar pressão de demanda de novo e engatar o movimento de fato de tendência. Então, o que ele está fazendo aqui? Está induzindo todo mundo a vendas e está visitando uma região onde vai entrar essa pressão final de demanda para impulsionar o mercado de fato nessa tendência de alta que muito provavelmente pode ser que nasça aqui. Então, a gente quer ver se vai entrar essa demanda realmente. A gente pode visualizar que entrou, ela
movimento de interesse de demanda, a gente pode refinar no tempo gráfico menor. Ali eu estava nos 5 minutos, aqui eu estou no 1 minuto, e a gente pode dar uma olhada em validações que o mercado pode estar criando aqui. Então, olha só, ele vem desenvolvendo a reação de demanda. Olha que interessante. Ó, começou a puxar para baixo, começou a puxar para cima novamente. Olha que bonito. Movimento, perfeito. Isso daqui é uma estrutura de continuidade alta. Ó, 1, 2, 3, puxou fortíssimo para baixo, quebrou o fundo e puxou fortíssimo para cima, renovando o máximo. Estrutura de continuidade alta. É isso aqui. Todo num cenário favorável, né? Onde o mercado já mostrou as suas caras, induziu todo mundo aí para o lado errado, já entrou a demanda onde era para entrar, que é a liquidez, e ele está subindo forte, criando uma estrutura para a continuidade dessa alta. Perfeito. Toda estrutura assim cria a região de POI, que é uma região de demanda, que é onde a gente pode estar montando posições compradas, né? Então ele vai criar aqui a região de POI de demanda nessa configuração. Então, um movimento bem bacana. Que vai ficar exatamente aqui, ó. Regiãozinha de demanda criada. Então a gente vai ter uma possibilidade de montar de posição de compra aqui, stop abaixo da região para aproveitar o movimento de alta nesse cenário que o mercado tende a estar desenvolvendo. E a gente mapeou isso em detalhes lá no time da Excelência Trade, né? Todas as oportunidades que eu estou de olho e participo, elas ficam mapeadas com antecedência em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, XAUSD, bolsa americana, todos os ativos, 17 ativos diferentes em média, a gente mapeia todos os dias, deixa todos os pontos de compra e venda, tudo desenhado aqui no nosso ambiente de prática. Então, se você puxar aqui, a gente estava até ao vivo em aula nesse estudo aqui, inclusive. Olha só, é aquela estrutura, tá vendo? É o mercado visitar ali aquela região que eu comentei com vocês, que pode entrar demanda. E aí, se entrar demanda, a gente quer ver a estrutura de continuidade para a gente comprar no POI, tá vendo? Que é aquela região que eu mostrei. Então, se a gente printar aqui, olha só. E a gente vir aqui no movimento do gráfico, né? A gente vê que ele está fazendo exatamente isso. Olha lá. Beleza? É a estrutura lateral. Ele tem que vir aqui embaixo, que ele veio, para visitar a liquidez. Se ele vir subindo, sentindo demanda na liquidez, ele tem que criar a estrutura de continuidade alta. Perfeito, é só comprar. Então tá muito nítido ali a leitura que a gente já estava de olho nesse movimento quando ele estava aqui, né? Quando ele estava ali ainda. Toda essa movimentação. Então tá perfeito. É ele voltar agora para testar essa região de demanda e gerar a nossa compra. Então ele foi lá, testou a região e bum, vem desenvolvendo todo o movimento lá para cima, um cenário vantajoso. E aí vai ter a compra que a gente fez. Tem essa compra que ocorreu antes e tem a compra que eu mostrei a gravação ali para vocês do trade que a gente estava falando. Tem outro trade aqui que a gente também mapeou, que foi esse que eu estou mostrando. Que é agora aqui, ó. Então ele veio desenvolvendo toda essa movimentação de alta. Aqui mesmo você tem um cenário legal. O stop está um pouco caro nessa configuração, mas o desenvolvimento também foi muito superior, foi muito forte. Temos aqui em cima uma região de oferta. Olha que interessante esse contexto. Aqui a gente tem uma grande região de oferta. Em cima a gente tem uma liquidez de topo. Topo de liquidez pode entrar oferta. Pode entrar uma oferta significativa nesse tipo de região. Então, é uma região que não só pode entrar oferta, como pode atrair o mercado para cima para realmente capturar essa liquidez. Então, funciona como um imã, né? Regiões de liquidez funcionam como um imã para o preço também. Então, o mercado ele vai corrigir nessa região de oferta. Por quê? Porque a gente tem toda uma acumulação institucional desenvolvida aqui nesse movimento. A gente tem todo um cenário onde o mercado agora ele vem disparando. Deixa eu marcar aqui certinho a configuração, que é isso daqui, ó. Beleza? É essa dinâmica, né? Que é a ação institucional. Então a gente vê aqui o mercado impulsionando, tende a dar continuidade alta por conta dessa compra institucional absurda que a gente viu ali. Agora a gente vê que ele está corrigindo na região de oferta e pode querer continuar subindo. Então a gente quer ver uma continuidade do movimento. Olha o que ele está criando. Depois de corrigir, ele cria a estrutura de continuidade alta, muito bem feita aqui. Que aí foi aquele trade que eu mostrei ali para vocês agora acontecendo. Ó, 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. É a mesma estrutura lá de baixo, só que menorzinha. Vai criar a mesma região, só que menor também. Então ele cria exatamente aqui a regiãozinha de demanda, foi onde a gente montou a posição. Stop embaixo para aproveitar esse movimento de alta que o mercado tende a estar desenvolvendo. É
já foi aquele trade que eu mostrei para vocês aí se desenvolvendo para continuidade desse raciocínio todo. Porque esse movimento de alta não é qualquer movimento de alta. Ele vem de uma manipulação institucional, de uma estrutura de compras grandes institucionais, de uma indução ao erro gigante que o mercado fez, e depois disso ele tende a subir forte. E ele não para, tá vendo? Ficou o dia inteiro subindo sem parar aqui na movimentação até lá para cima. Então esse tipo de cenário ele é realmente bem vantajoso, ele vai subir bem mais, inclusive. Isso tudo no mesmo dia ali, tá? Olha lá, subindo reto. Isso é ação institucional, tá vendo? Compras institucionais gerando esse tipo de movimento. Agora, esse tipo de cenário não é o único que você pode estar atuando com efetividade no mercado, né? Com clareza. Aqui a gente tem uma venda muito boa numa lateralidade também, pós-captura de liquidez também, porém num cenário onde o mercado está desenvolvendo uma distribuição, que são estruturas de vendas institucionais, e não uma acumulação, que é de compras institucionais, igual a gente viu ali anteriormente. Então aqui nesse cenário o preço está subindo muito já. E ele começa a andar de lado. Essa andada de lado, ela vai apresentando algumas características extremamente interessantes aqui, que são essas furadas para baixo. Se eu puxar aqui no material didático lá do time da Excelência Trade, a gente tem isso aqui, ela é bem ilustrada, né? A gente tem todo o material didático de mais de 800 páginas, né? Explicando tudo que tem de alto nível no mercado na parte técnica, mental e comportamental e psicológica, né? Então é completo. A gente tem esse cenário aqui, ó. Vou colocar um zoom para vocês verem. Isso aqui é uma distribuição institucional. Tá vendo esse movimento? Esse movimento é o que a gente vai ver ele fazendo ali, ó. A gente pode printar aqui e dar uma olhada na estrutura que vai se desenvolver, aliás, que está se desenvolvendo, que é exatamente essa. Olha que bacana. Esse movimento, olha lá, os eventos institucionais, então PSY, ele está por aqui, ou então até mesmo aqui embaixo, dá para marcar ele, ó. Esse topinho aqui, esses penúltimos topos, ó, é o PSY, que é um evento institucional. O BC, que é o topo lá em cima, o AR, que é o fundo aqui embaixo. A gente vai visualizando todas as estruturas. O UT está aqui, o TAD está aqui em cima. O que são esses eventos aqui, que são os eventos principais? São eventos que ocorrem na fase C e B, que são pequenas capturas de liquidez que ocorrem na parte superior do movimento. Lembra que nesse cenário aqui a captura de liquidez foi essa manipulação para baixo? Porque é uma acumulação. Então o mercado joga todos os traders para vendas quando ele quer disparar em alta. Isso é muito importante de entender. Aqui não. Aqui ele joga todos os traders para alta quando ele quer disparar para baixo. Tá? Então captura de liquidez tem essa narrativa, né, esse comportamento de jogar os operadores para o lado contrário dos reais interesses. Isso é extremamente importante de entender para operar bem no mercado. Tá? Então a gente sabe que então aqui a gente está tendo uma distribuição. Tá vendo? O mercado já estava furando a parte de baixo da estrutura desde o início dela. Tá vendo? Diferente daquela outra que ele já estava furando a parte de cima da estrutura desde o início, apontando pressão de demanda. Aqui ele já está furando desde baixo, apontando pressão de oferta. Olha como é que ele estava colado na parte de baixo e com dificuldade de vir aqui em cima, ó, por um período de tempo. Pressão de oferta, no caso, né? É o inverso. Então, aqui a gente pode colocar a nossa distribuição se desenvolvendo. Aqui a gente tem as nossas manipulações acontecendo, tá? Que fica nessa região. E aí a gente vai ter aqui um cenário onde o mercado vai desenvolver o que a gente quer ver, que é um movimento de baixa para a gente aproveitar o movimento de preço. Então, ó, aqui mesmo ele já criou uma venda, só que não foi a que a gente estava de olho lá no time. 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e puxou fortíssimo para baixo quebrando as mínimas. Criou estrutura de continuidade baixa no caso. E aí valida POI de oferta também no caso, que fica aqui. Então, na hora que ele voltou, já gerou uma venda. Stop em cima, só vender e aproveitar o movimento de baixa. Só que isso aqui não tinha, já tinha desenvolvido quando eu estava lá com o time para visualizar as possibilidades. Então, como ele já estava testando essa região, estava um negócio meio esquisito, a gente ficou mais de olho nisso daqui. Ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Aliás, ali eu não mostrei a gente mapeando aquela compra, né? A segunda compra lá no anterior. Ó. Olha lá. O mercado estava subindo naquele cenário de compra, daquele movimento que eu mostrei anteriormente. Ele corrige naquela região de oferta, volta a subir e cria o POI de compra. A gente estava de olho. Foi a compra que eu mostrei para vocês andando ali, né? Que foi aqui, ó. Ali em cima. Um cenário interessante. Mas vindo aqui novamente nessa possibilidade de venda, e aqui no estudo, olha só. Estava de olho exatamente nesse movimento. Olha lá.
vendo? Ele já estava testando a região, já estava muito lá em cima dela. Tem a possibilidade de venda ali, a gente comentou sobre isso. Mas se ele viesse caindo e criasse validações de novas estruturas de continuidade, teriam vendas ainda melhores. Então ele veio fazendo isso. Ó. Ele ficou respeitando a região, que ele estava em cima dela, veio caindo e criou uma estrutura de continuidade a favor. Ó. 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e puxou para baixo quebrando as mínimas. É o que ele tinha que fazer. Ó. Tá vendo? Ele estava em cima da região, vem caindo e cria a estrutura. A região, no caso, é essa. Ele veio caindo e criou a estrutura. Está em cima do desenho que a gente fez ali. Toda estrutura dessa tem o POIzinho, que é a região de oferta. Então, beleza, a gente tem aqui a região de oferta e a possibilidade de venda na região, stop em cima, para aproveitar o movimento de baixa também que o mercado tende a estar desenvolvendo. Ó. Esse cenário. Então, ele tem que testar a região, testou, foi desenvolvendo a movimentação e está ali quase que concluindo esse movimento. Então, esse cenário aqui também está muito interessante de movimento, que vai ficar exatamente dessa forma. Boa, é exatamente esse cenário de vendas. Tá vendo que é uma dinâmica de preços. Vou colocar aqui no gráfico maior, olha lá. Exatamente esse cenário de manipulação institucional. E aí, a gente tem alguns movimentos aqui que são bem relevantes também para a continuidade, onde não tem nitidamente essas manipulações. Pode ocorrer, principalmente quando a tendência está muito forte, igual essa daqui. Tá vendo? O mercado está subindo, ele anda de lado, corrigindo e continua subindo. Anda de lado, corrigindo e continua subindo. Isso é extremamente comum quando a tendência está muito forte, porque ele não consegue corrigir normal. Ele não sobe, corrige, sobe. Ele não consegue cair para corrigir. Então ele corrige lateral. Isso pode acontecer. Então aqui foi assim, ó, impulsionou, corrigiu lateral, foi embora, subindo muito, e aqui em cima, mesma coisa. Corrigiu lateral, foi embora, subindo. Então essa compra aqui ela foi uma compra arriscada, porque ele poderia sentir oferta nessa região aqui em cima e fazer igual aquele cenário anterior, vir caindo forte. Mas, como ele veio validando e essa tendência está muito sólida, olha só, vou puxar aqui no gráfico de 1 hora para vocês verem. O movimento de tendência aqui está muito sólido, tá vendo? Olha isso, o tamanho da tendência. Não para de subir, está subindo muito, está lá em cima. Então, assim, realmente o potencial de continuidade sempre fica muito favorável, ainda mais se ele validar igual ele validou. Então a gente estava de olho nessa possibilidade de compra, que já está até marcado aqui, já está até o desenvolvimento ali. Ó. Foi exatamente aqui onde está circulado nessa estrutura de continuidade diante desse tipo de cenário. Se eu puxar aqui no time também, vocês veem que a gente mapeou isso aqui em detalhes. Ó. É só comprar, entendeu? Tá tudo desenhado antes. É só você pegar o trade na hora que você vê que está desenhando o que a gente falou. Olha lá. Tá vendo? A gente já estava de olho em continuidade alta mesmo. Vim subindo e vim criando o cenário comprador se ele viesse trazendo essa validade, né? Essa validação. Que aí ficaria legal. Então ele realmente veio criando ali, praticamente em cima do desenho que a gente fez. Aliás, em cima, esse daqui está praticamente em cima, esse aqui está em cima, tem duas opções ali de montada de posição. Essa daqui primeira é a primeira, então gosto mais dela. Foi o primeiro mesmo que já desenvolveu. Fez esse 1, 2, 3, muito sutil, mas está válido. Puxou forte para baixo, quebrou os fundos e puxou para cima, renovou o máximo. Estrutura de continuidade bem desenvolvida dentro de um contexto que faz sentido continuidade, porque é uma correção lateral. Então o mercado impulsiona, corrige lateral e pode querer impulsionar. Isso mostra pressão de demanda. Ele não consegue cair para corrigir, igual eu expliquei ali agora. Então essa estrutura de continuidade ela aparece dentro de um contexto muito favorável para a continuidade. Isso faz total diferença também para a efetividade do conceito. Qual o conceito? A região de demanda de POI que é desenvolvida aqui, a compra no teste dela, stop abaixo, para aproveitar esse movimento que sobe. Então, é um cenário vantajoso aqui também que a gente estava visualizando. Então, esse tipo de cenário é uma maneira de você aproveitar os movimentos laterais de forma efetiva, de forma eficiente, de forma realmente boa e vantajosa. Isso faz muita diferença, tá, pessoal? Para você estar operando melhor no mercado. Então, aqui a gente tem cenários bons. Recomendo que você entre no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo aqui embaixo que está lotado de conteúdo legal. Estou sempre mandando vídeos específicos lá, trazendo estratégias de trade. Vale muito a pena você estar lá conosco no nosso grupo, está aqui no comentário fixado. Me siga lá no Instagram também, tá cheio de conteúdo nos meus stories todos os dias, onde eu vou explicando todas essas configurações mais em tempo real ali. Então vale muito a pena acompanhar os stories lá, que tá cheio de conteúdo bacana. E qualquer dúvida, é só me falar. Beleza? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!